Bikers, tudo bem com vocês? Hoje, vocês devem estar achando estranho eu por aqui, mas invertemos os papéis e trago um convidado hoje que eu vou falar para vocês. O cara tem um currículo que nem eu imaginava, gente do céu. Ele que foi o criador da ACPC, criador também da Rota do Vulcão, faz multisportes, várias modalidades. Além de uma curiosidade que vocês não imaginam, o hobby principal é ser cozinheiro. Inclusive, já participou de um programa na Globo e quase foi para o MasterChef. Nosso querido convidado hoje é o Alisson Siqueira. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Bel. Obrigado por esse momento aqui. Nunca fui entrevistado, fico feliz. E tudo isso aqui que a gente está passando agora tem um porquê, né? Sim. Você falou em algumas ocupações minhas, a gente vai destrinchar aí no meio da apresentação do programa, mas é muito importante dizer que o tempo está curto. Tá mesmo. Antes ainda sobrava um tempinho. Mas para a gente não deixar o Bikecast morrer, que o Bikecast ele nasceu com um propósito muito, muito legal, que é o quê? Que é a gente manter o acervo histórico, né, de Poços de Caldas. Oi. Para a gente manter o acervo de Poços, né, vivo, né, não só relacionado ao ciclismo, como sendo hoje uma das principais atividades esportivas de Poços, mas também o acervo esportivo da cidade. E aí a gente criou o Bikecast, o Pedaleira foi a ponte principal disso daí, né, começou com a gente aí. E como é um programa que a gente está aqui para curtir, para criar esse entretenimento, criar uma coisa que a gente possa realmente deixar esse histórico, é de todo mundo. E aí eu falei, quem sabe a Bel não começa a fazer umas apresentações e umas entrevistas aqui no Bikecast também. Então, eu acho assim, vamos revezar? Umas horas você faz, outras horas se me sobrar um tempinho eu faço também, mas vamos deixar sim, morrer, com certeza. Você topa? Tá topado, então. Tudo certo. Legal. Aê! Deixa eu finalizar. Então, Alisson, fala um pouquinho sobre você, conta aí se você sempre foi aqui de Poços de Caldas. Sempre, eu gosto de dizer que eu fui nascido, vivido, criado e engordado em Poços de Caldas, né? A minha família, meu pai veio para cá, né, quando a minha irmã estava na barriga da minha mãe ainda, minha irmã mais velha, e aqui ele, né, construiu lá os seus negócios, e é aqui que eu fiquei. Então, desde nascença, eu sou de Poços de Caldas, nasci na Santa Casa, 18 de setembro de 1982, e aí aqui eu fiquei. E é interessante que de lá para cá muita coisa acontece, né? Eu acho que assim, o perfil das pessoas é um perfil meio que... Cada um tem o seu perfil. O meu perfil sempre foi criar, sempre foi buscar coisas novas, nunca foi um perfil de acomodação. Vou ficar acomodado num local só, sem, né, de uma forma inerte, ou ficar, tá bom do jeito que tá e vou permanecer. Nunca foi isso. E aí, com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo. Quem nunca teve uma bicicleta na infância, não tem conhecimento de bicicleta pedaleira, fala, nossa, porque a bicicleta era tal freio, tal câmbio, tal não sei o quê. Eu falo, caraca, eu nem lembro que bicicleta que eu tive, a primeira bicicleta que eu tive, mas eu lembro que eu aprendi a andar no ACC, devia ter ali meus, 6 anos de idade, em volta de uma jabuticabeira, né? A filha do Edson Matsumoto, que era um amigo do meu pai, chamada Vivi, ela tinha uma ACC e me ensinou. E ali a bicicleta nunca mais saiu, né? Então a bicicleta para mim sempre foi um meio de transporte. Cheguei a ir para a escola várias vezes de bicicleta, depois eu fiz faculdade, fui muitas vezes de bicicleta para faculdade. Me lembro que lá na faculdade eu ia de bicicleta, os caras pegavam a bicicleta e colocavam em cima do telhado, amarravam a bicicleta, faziam um monte de pegadinha comigo. E aí, nesse tempo, eu passei por vários outros esportes, fiz muitos anos natação também. Aí eu deixei a bicicleta de lado, porque o meu foco era nadar. Então, nadei, uns 4, 5 anos começou no esporte nadando. super cedo. Super cedo, mas muito cedo. No futebol, eu era o melhor gandulinha que tinha. Nossa, não tinha gandulinha melhor que eu. A bola ia pra fora, eu corria lá e pegava a bola. Mas no Eu futebol, também jogava a bola, você falava que eu era tipo foice. Se eu não pegasse a bola, eu pegava a perna. Mais ou menos isso. E aí,
E aí eu fui, pô, nadei bastante. E aí depois da natação entrou a faculdade. Aí eu comecei a conciliar natação, faculdade e trabalho. Eu Nossa. nadava das 6 às 7, trabalhava e à noite eu ia para a faculdade. Então foram assim, quase 5 anos desse jeito, né? Fazendo atividade física de manhã, trabalhando o dia inteiro e estudando à noite. Você chegou a fazer alguma prova de natação? Não. Eu lembro, eu acho que eu fiz poucas, mas uma que eu fiz, que eu tenho uma recordação muito legal, foi da Olimpíada dos Trabalhadores, que eu fiquei em segundo lugar, perdi pros Ó, bombeiros só. que E legal. aí, esses dias aí, eu acho que o ano passado, eu falei, Olintra, vou na Olimpíada dos Trabalhadores de novo. Puta, mas levei uma sova da turma, que isso? Tem que voltar à atividade. E aí, então eu nadei muitos anos, depois faculdade, aí eu voltei pra bike. Mentira. Aí saí da natação e fui pro tênis. Ali eu joguei bastante. Ali eu fiquei, eu acho que uns 12 anos jogando tênis. Nossa. E jogava. Só que eu investia mesmo no tênis, sabe? Participava de campeonato, mas chegava na ponta ali e perdia. E eu não conseguia passar daquilo, sabe? Tinha uma barreira que tinha que romper, né? E isso bicicleta não é diferente disso. É. Bicicleta, às vezes você tá naquele ritmo, naquele ritmo, de repente você não consegue romper ali o negócio, bate e rompe, vai e não rompe. No tênis foi a mesma coisa. Eu falei, cacilda, cara, não tô conseguindo, tô gastando uma grana com isso daqui. Falei, vou comprar uma bicicleta. Eu Voltou comprei pra uma bike. KHS. Mentira, eu peguei uma bicicleta Que que eu ano já que era tinha. isso, mais ou menos? Puta, eu não tenho a mínima ideia. De ano eu sou péssimo. Vamos Mas faz colocar tempo que você uns voltou pra bike. 17 anos atrás, mais ou menos, né? É uns 17 anos. Aí eu peguei uma GTS que eu tinha vermelha. E aí comecei a voltar a pedalar. Aí pedala, aí vai, aí você compra de bicicleta, aí o bicho pega, né? Você sabe muito bem como funciona. É. Aí já peguei essa bicicleta, já fui. E aí tô até hoje na bike, curtindo a bike, curtindo um pouco também de moto. É isso que eu ia falar, que você também tem que você anda de moto, né? É, Você chegou a fazer motocross? lá Só atrás trilha? eu fiz muita trilha de moto, né? Nossa, também comprava aquelas motos toda depenada, baratinha, sei lá, se era roubada, se era. Sabe aquelas motos que eu comprava em desmanche? Falando, andava, tá bom, colocava os pneus usados. Riscado XX. Não tinha, sério, não tinha. Não, como que é? Fala de novo. Riscado XX. Você dá um corte aí. Risado xaxi. É. A gente fala lá que é daí roubada. É. Aí aí a gente ia nas lojas, pegava pneu usado das motos de trilha, colocava no nosso. Não tinha grana para aquilo, né? E aí fiz trilha e depois saí. Aí comprei, sempre gostei de moto também, sempre tive moto. Aí andei de moto até que surgiu um campeonato ano passado, que é o Campeonato Brasileiro de Big Trail, né? Que são as motos maiores. Falei, eu vou nesse trem aí. Você sempre é movido a desafios, né, Sempre, Alisson? sempre. Sempre você está se desafiando Sempre. em alguma coisa, né? O tempo Muito todo. legal. E aí peguei a moto e fui nesse campeonato. Na primeira prova minha, foi legal que eu fiquei em último, sabe? Eu não entendia nada daquele negócio. Pô, o que eu tô fazendo aqui? Mas serviu para você aprender muitas coisas, né? Aí eu pensei, eu acho que eu vou ir nesse trem aí. E a bike, ela dá muita base para isso. Eu falo que a bike, ela dá base para moto e a moto dá bike para base, né? Até esses dias eu tava pedalando, não lembro com quem, turma nossa, o bike está te fazendo bem, né? A descida, tá? Porque eu gosto muito de descer, eu sou da descida também. E aí na segunda prova eu ganhei, subi no pódio, na terceira subi no pódio, aí eu acabei ficando, eu acho que em quarto no campeonato. Tá bom. Esse ano eu falei, eu vou investir nesse trem aí. Aí eu fui, preparei mais a moto e agora eu tô assim, em campeonato eu estou focado na moto. Esse ano. Né? Por exemplo, anos anteriores eu tava focado em provas de mountain bike. Que prova de bike sim que você já fez, que te marcou muito? Eu vi que você fez Brasil Ride, né? Fiz Brasil Ride Bahia. A que mais me marcou foi o Brasil Ride Bahia. Que vocês fizeram em 3, né? Fizemos em trio corporativo. Foi muito louco, Bel. Porque você imagina que primeiro que você... Ali você estava treinando... Treinando 6 meses. Desses 6 meses, eu acho que a gente pedalou umas 4 vezes junto o trio. Sério? Sério. E como que surgiu a ideia assim, vamos fazer nós 3? Então, esse é o problema das amizades. A gente estava num churrasco, tinha tomado todas...
um amigo meu, e eu tô me ferrando por causa disso. Tem uma outra coisa que eu vou contar aqui, que é por conta de churrasco também. Tomando todas ali, o Rick vira, vamos fazer Brasil Ride Bahia? Eu falei, vamos, então entra aí e faz a inscrição. Nossa, na Mas desse hora! jeito, entra aí, pode fazer. Pá, entrei, paguei, parcelei em 10 vezes aquele negócio, falei, fiz. Pô, vou fazer também, fez. Ó, precisa de mais um, vamos fazer o trio, vamos. Aí conversa vai, conversa bem, o Fábio, Tony, o Zóio. Eu falei, vou também. Então tem que fazer inscrição, porque pra ir tem que fazer inscrição. E aí fez. E aí o buraco ficou mais embaixo. Né? Aí, opa, então agora ficou sério o assunto. E aí a gente começou a treinar, perdemos bastante peso, foi legal. E aí viajando daqui até... Parar de beber. Não, de jeito nenhum. Uma semana antes, pra você ter ideia, a gente fez um show num evento do New York, ali na Chácara Flora, na Hípica Flora. Cara do céu, mas saímos de lá trililime, uma semana antes de viajar. E aí ficou, vamos de carro, vamos de avião. Não, vamos de carro, vai divertida a viagem. Putz, fomos daqui até na Bahia. Nossa, longe, hein? Longe pra cacete. Dá 2.000 km, mais ou menos? Dá 1.400 quilômetros. Pegamos o carro e fomos, com as bicicletas em cima e fomos curtindo a viagem daqui até lá, sabe? Diversão garantida. Aí, nós lá, né? Tudo meio mais rechonchudinho, perto daqueles atletas, tudo com equipe, aquelas coisas. Eu falei, que eu vim fazer aqui, cara? Você olha que negócio. E aí foi tenso no Brasil Ride, porque o prólogo ia ser num dia e choveu demais. E aí eles cancelaram o prólogo no dia. Aí que nós fizemos nesse dia que cancelaram o prólogo, atravessar uma ponte, que foi lá em Arraial da Ajuda. Aí fomos lá pra a cidade que fica do lado ali, em... Trancoso? Não lembro, enfim. Aí fomos numa churrascaria, tomando uma cerveja, mesmo até no Guiramar e voltando pra pousada e chovia. Aí no dia seguinte teve o tal do prólogo. E aí sai assim, dois trios, né? Largam 2 trios de uma vez. E aí nós largamos do lado um trio que tinha um japonês alto. Não, um japonês altão, inclusive ele é um digital influencer, esse cara. Figura. No meio do Brasil Ride a gente começou a chamar ele do japonês da Federal. Depois eu te explico, essa história é muito legal. E aí nós largamos. Os caras, não, foi, porra, nós estamos fundidos, cara. Fundido. Olha o gás que esses caras largaram. Foi nem a pau, foi devagarzinho. Devagarzinho no nosso ritmo. Aí fomos, mas de repente papamos um, papamos outro, papamos os 3 do trio deles. Beleza. Aí continuamos. Aí de repente o outro trio que tinha saído um minuto depois, pegamos. O outro trio que tinha saído, pegamos. E aí nós fomos. E o Brasil Ride Bahia, ele é muito técnico. Tem umas descidas lá muito porreta, né? O de Botucatu ainda acho que é mais técnico ainda. Aí chegamos. Fomos ver a classificação, 7º. Olha! De 24 equipes, ficamos em 7º. A gente falou, pô, nós estamos cansados dessa porra. E começamos a falar, não, nós viemos só para participar, só para brincar, não vamos levar a sério, não, vamos. Resultado, 7 dias de prova, nós conseguimos fazer sem estresse nenhum. A gente encontrava trio que tava brigado. Caramba, os caras não me esperam, toma no cu, não sei o quê. E a gente ali na maior diversão. E aí conseguimos fazer o Brasil Ride, terminamos em 14º no total. Nossa, uma boa colocação. Foi para a primeira vez, né? Sim, vocês nem estavam com essa expectativa, nenhuma. Né? A gente foi para fazer o finisher, né? A gente queria só o finish, só a metade de finisher. Resumindo, ficamos em 14º, fiquei muito feliz e pronto. Então foi a maior experiência esportiva da minha vida, né? Porque foi muito osso aquilo lá. Qual o ano que foi que você fez? Foi em 2022. Foi bem recente. Foi recente. Logo ali que passou a pandemia, claro, né? Depois de lá, todo mundo comprou e-bike, né? Pois é. Pegou as bicicletas. Falou, faz quanto tempo que você tá na e-bike? Faz uns 2 anos já. 2 anos que eu tô na e-bike. E aí... Você tem ainda a bike normal ou não tem? Eu tenho uma Brilhaninha, de vez em quando eu ando nela. Eu não perdi muito, não. Claro que eu perdi uns 10%, eu perdi. Não do nível que eu tava no Brasil Ride, né? Do nível que eu sempre andava. Porque você andava num nível, aí treina no Brasil Ride, você ganha, aí você se suplementa, né? Aquela coisa toda. E vai ter aquela depressão pós-Brasil Ride, que eu nem dei bicicleta. Que isso. Foi engraçado que depois que a gente terminou o Brasil Ride, a gente falou, vamos comprar uma e-bike? Vamos. Aí o Rick foi lá e comprou. Aí eu vi uma postagem do Charminha, que ele também tinha corrido o Brasil Ride. E ele tava de e-bike. Eu falei, pô, se o Charminha tá de e-bike, eu vou de e-bike. Tá vendendo uma bicicleta, eu comprei e-bike. Tá, mas nem aí. Foi muito legal. Foi uma experiência, assim, que eu falo que quem gosta de bicicleta, tiver, assim, como economizar para poder ir, é uma experiência ímpar. Brasil Ride Bahia é uma coisa... Você entra naquele avatar, que é aquela mata fechada, né? Um single track que ninguém passa ninguém.
Ali nós ficamos 2 horas parado. Trânsito de bicicleta, não conseguia passar. Tinha Tem que ter muita toledo. resiliência, né? Também, muita Ali tem que cabeça. ter. Ali tem que ter. Brasil Ride é um pouco, vou te dizer, não vou nem falar, mas acho que 70% é a cabeça no Brasil Ride. Os outros 30% é o teu físico para você conseguir terminar. Porque ali você não tem que ter vergonha de empurrar a bicicleta, você não tem que ter vergonha de parar, você não tem que ter vergonha de nada, sabe? E é muito legal os acontecimentos lá no meio da prova. Não, você conecta com muitas pessoas, faz muita amizade. No meio da prova. A gente estava lá, o trio, né? Se o Botucatu já é mais ou menos assim, imagine Bahia, que são 7 dias, né? E eu lembro que a gente estava andando no vácuo do outro assim, num retão infinito, não acabava aquele retão. Cara, eu já não aguentava mais ver reto, não aguentava mais ver roda girando na minha frente. Cara, você olha, era o penúltimo dia, você já não aguentava mais estar em cima da bicicleta, você fala, o que eu tô fazendo aqui? O que você pergunta o tempo todo, né? E tinha um cara que tava no nosso vácuo, e o cara não saía do nosso vácuo. Aí a gente ficava revezando em 3 e o cara lá atrás. O Zóio deu uma gritada, meu amigo, só vai ficar no vácuo, puxa um pouco aqui, caralho! O cara foi pra frente e puxou a gente um pouco, porque é legal que lá todo mundo se ajuda. Se ajuda. E a gente chamava o japonês da Federal porque esses caras criou uma rincha entre nós na largada do prólogo, no primeiro dia. E depois, aonde a gente ia, esse cara tava atrás, mas sempre um pouco atrás. Então a gente chegava, parava, alimentava, olhava pra trás, o japonês tava vindo. Falei, vamos embora. Então, tipo assim, parecia que a gente tava fugindo do japonês. Virou uma rixa contra o japonês. Eles acabaram ficando assim, 15º, se eu não me engano. Então a gente acabou ficando na frente deles. Então, foi muito divertido, sabe? E aí a gente gritava, o japonês da Federal, os caras davam risada. Aí os 2 mais novinhos deles passavam a gente, aí ele ficava um pouco pra trás, passava a gente só pra quebrar a gente. Aí o japonês às vezes me passava, aí eu passava. E eu falava, gente, pelo amor de Deus, que até quando a gente vai brigar e tal. E aí teve no último dia, último morro, imagina uma última subida lá, sei lá, uns 100 metros que você tem que subir. Tava lá no alto da subida, assim, na frente do japonês, o japonês me grita lá embaixo. Estamos chegando! Nossa! Puta que eu pariu, cara. Depois de 6 dias pedalando, já tive, sei lá, uns 600 quilômetros, já não tava aguentando mais ver bicicleta, esse japonês me grita lá de baixo, estamos chegando! Ali me deu força. Aí a gente continuou, chegando na frente na força do ódio. Foi na força do ódio. Então foi a maior experiência minha de esportiva foi essa. Mas já fui no Brasil Ride Bahia, aí no Brasil Ride Botucatu, eu fui de e-bike. Putz, ali foi animal. Nossa, ali, aí. Cara, aquelas descidas malucas lá, eu igual um retardado ia. Que ano que você foi? Fui em 2023 ou 2023. Um ano depois do Brasil Ride. E aí, foi muito legal. Eu participei em 2023. Muito legal do Botucatu. E lá é animal, né? Putz, é muito louco aquele trem lá. E aí, eu participei muitos do Canastra Ride aqui na Serra da Canastra. Eu tive uma prova, eu participei 2 vezes do Epic Race em Campos do Jordão também. Quem tiver a nossa região que é muito abençoada, tem muitas provas, né? Mas o Epic Race é muito difícil. Cara do céu, é muito difícil. Diz que é mais dura, né? Nossa. Tipo assim, olha que eu fui na Sport. A Sport era 70 km com 2.300 subida. Nossa. A Pro, pergunta pro Renatinho Rezende, a Pro era 95 com 3 e tralalá. Sabe, umas coisas meio insanas mesmo, sabe? Aí eu fui na Epic Race também, foi muito legal também a corrida de lá. E da região toda aqui, sempre fui, mas assim, eu falo que eu tenho bastante medalhinha de participação. Muita medalhinha, mas de pódio. Mas importante. Eu sempre fui um atleta mediano em tudo, assim, sabe? Natação mediano, tênis ficava mediano. Eu descobri, sou um atleta mediano e pronto. Vou fazer o quê? O importante é participar, conhecer, se permitir, né? Se desafiar. Exatamente. E eu queria saber também de você, como é que surgiu aqui a ideia do podcast, desde que ano que vocês começaram? Você tem mais ou menos ideia quantos programas já foram feitos aqui? Deve ter sido uns 40 programas, eu acho. E o Bikecast ele surgiu exatamente para isso, para a gente ter um acervo histórico, né, de esporte, do ciclismo de Poços de Caldas, onde lá na frente, quando a gente tiver velhinha, a gente vai começar a ver tudo o que aconteceu. Nossa, olha esse cara, tá morto hoje, né? Vai morrer, né? Mas olha, tadinho, olha que legal a história. Puxa, olha esse moleque, por exemplo. Uma das entrevistas mais bacanas que eu fiz foi com o Miguel, do BMX. Quem tá treinando ele é o Renatinho Rezende. E eu falei pra ele, cara, eu vou fazer uma entrevista de novo com você depois que for pras Olimpíadas. E o foco dele é Olimpíadas. E o moleque tá treinando.
Então você imagina só aquele moleque, eu vou falar pra você, é um atleta que vai para as Olimpíadas com grande chance de ganhar, lógico, daqui, sei lá, 6 Ele é anos. muito dedicado, E aí né? eu Eu acompanho ele no olhar, falei, Instagram. nossa, eu entrevistei aquele cara, né? Uhum. Ou melhor, Poços teve um atleta daquele na cidade, né? Não é pelo Alisson, não, mas eu acho que é Uhum. pelo acervo. Então foi por isso que a gente criou o Bycast, para ter realmente esse histórico, essas histórias todas de Poços que eu acho que é muito bacana a gente ter, né? De esporte. E o YouTube tá aí, a gente coloca todos os vídeos no YouTube, ele é permanente. E aí a gente Uhum. agora começa a curtir aí uma retrospectiva do que foi realmente a história de Poços. Eu entrevistei um dos senhores, eu acho que vivo, é o ciclista mais antigo de Poços vivo. O senhor, putz, depois eu lembro o nome dele, para nome eu sou péssimo, Quincas. Uhum. Ele estava com 86 anos, ganhou prova em Poços de Caldas em 1953. Aí mostrou no programa lá o troféu, né, as medalhas que ele tinha. Então foi super bacana, sabe? A entrevista que a gente fez com ele, o senhor Quincas. E aí ele conta, era tudo estrada de terra, a gente treinava ali no Parque Municipal, ao redor era tudo terra, aí tinha uma prova que saía aqui da Praça Pedro Sanches, e Uhum. também, e aí vai destrinchando, né? E os grandes nomes, né? Zé Gabriel, que já passou por aqui, o Gijo, que já passou por aqui, o Charminha, que já passou por aqui, Renatinho, Indião, né? O Weimar já esteve com a gente aqui. Uhum. Então são as pessoas, o Rogério da CMTB é um cara que eu admiro muito, já passou por aqui, né? Então acho que assim, são pessoas que realmente a gente tem que guardar com muito carinho, né? Para poder realmente levar o objetivo que a gente sempre teve dentro da associação, que é transformar Poços na capital mundial do ciclismo. Porque hoje, eu duvido que tenha, isso daí foi até uma brincadeira que eu fiz uma vez no grupo de WhatsApp da associação, que tenha tantas qualidades em ciclismo, não só qualidades em atletas, mas em modalidades, em estrutura, em tudo, né, Qualidade de terreno, né? Eu em também acho. organização, em tudo que outro país tenha. Ah, mas Amsterdã tem muita bicicleta. Tá, mas lá não tem uma pista de downhill. Ah, mas Amsterdã tem muita bicicleta e lá tem bastante tudo bem, mas lá não tem de repente, atletas que saíram de lá e estão hoje competindo em campeonatos Uhum. extremamente renomados no mundo, né? Rubinho, por exemplo. O Rubinho participou com a gente no como que é mesmo? Foi Combicast, que a gente fez na Copa Internacional lá, o Rubinho Valeriano. Então a gente traz realmente nomes, né? O próprio Renatinho, o Bruno, nomes muito, muito fortes do ciclismo nacional Uhum. para estar com a gente. E aí a gente tem hoje uma sede própria, né? Que é uma sede própria que é muito bacana. A CPC foi você A que CPC fez? foi uma ideia do Derson, da Pedal, junto com a Uhum. Suzana Carvalho Dias, aonde que eles me chamaram um dia e falaram: por que você não monta uma associação? E eu quase não gosto de encrenca, né? Pô, mas como que é isso? Ah, vamos montar uma associação, estruturar. Antes tinha uma associação chamada Proverde, que era uma associação. Uhum. Eu falei, tá, mas se existir, por que não deu errado? Eu falei, eu não sei por que deu errado e tal. Eu vou procurar saber por que deu errado. Aí eu busquei saber por que deu errado, e ao entender por que deu errado, a gente montou para que desse certo, e deu Uhum. certo. Faz quantos Hoje, anos já que tem a associação aqui? a associação desde 98. Ah, já faz tempo. 98, não, desculpa, 2018. 98, 2018 Uhum. que a associação existe. E hoje ela é muito bem documentada. Hoje, se você for ver muitos projetos que o BMX participa, que o pessoal da LUC participa, participam pela documentação da própria associação, Uhum. os eventos que a gente faz. Então, assim, hoje a associação é muito bem estruturada documentalmente falando, e até mesmo na parte estrutural, né? Mas, assim, como uma mudança de governo, né, seja como aconteceu, né, muda um prefeito, muda Uhum. um presidente, um coordenador geral, existe o processo de transição, que às vezes, né, que eu converso muito com o Léo hoje, eu falo com o Léo quase todo dia, com o Léo Prado que está à frente hoje da associação, que é Uhum. exatamente isso, a gente poder colocar, né, esse gás que existia antes, né, e o conhecimento que existia antes, para que ele possa criar dentro da associação a sua característica. Uhum. A minha característica hoje dentro da associação é realmente isso, é pilhado, vamos fazer, vamos atrás e tal. E aí o Léo agora está entendendo isso para poder trazer as coisas. Ele Uhum. executou uma prova que foi muito bacana da Olintra, na Olimpíada dos Trabalhadores, lá dentro do Parque da Zona Sul. Inclusive participei de bicicleta vegana lá, quase morri. Gente, eu achei muito legal, porque tem todas as modalidades, né? Tem.
É o mês É o inteiro. mês inteiro. E Muito aí legal. fez um evento super bacana lá da bike, foi muito legal, muito bem executado, junto com a Secretaria de Esporte. E agora a gente está aí projetando o XCM, Uhum. o Pós Santa Rita também. Vai ter o XCM da Rota do A Vulcão, gente vai entrar isso? com um projeto. O XCM a gente entra com um projeto, né? Ver se o projeto é aprovado ou não. Se for aprovado, a gente faz. Se não for aprovado, fica difícil bancar um evento desse, né? Então é bem provável que tenha, a gente torce para ser aprovado. Nunca fomos desaprovados. Até ontem eu recebi uma mensagem da Thaís Piva que vai rolar um cicloturismo, né, de 30 km dia 9 de junho, que é do pessoal Olhos da Aventureiros, Olhos né? A Aventureiros. Thaís Eu faz achei esse muito trabalho. legal, É muito porque legal. é bem inclusivo, assim, e todas as pessoas podem estar participando. Isso, exatamente. E aí esse pedal de Poça Santa Rita É um também. pedal muito tradicional, né? Todo mundo sabe que é um pedal extremamente tradicional. Quem fazia lá atrás, o Gil começou junto com o Zezé. Aí o Zezé deu continuidade nesses propósitos e agora a gente quer voltar a ele, aonde que a gente sai daqui do centro e vai até Santa Rita, Santa Rita de Caldas. Antes era na época de Santa Rita, mas o prefeito de lá, como a gente desce aí com umas 1000 bicicletas para lá, eles pediram, Nossa, dá né, falaram, olha, bastante. vamos fazer em outra época, porque a cidade já está cheia por conta do evento de Santa Rita, né? E aí, vamos fazer um fora desse evento para ter mais segurança nas estradas, ter uma melhor infraestrutura na cidade, né? Acomodar melhor os ciclistas. Então, a gente está com essa ideia de voltar, né? Aí eu já tenho conversado Muito bastante com bom. o pessoal da associação para que a gente consiga executar esse evento de novo. Aproveitando esse gancho, vamos falar também um pouquinho da CMTB, que era para acontecer esse ano aqui, não vai ter. A CMTB, assim, é um evento que não está, obviamente, descartado, mas, assim, o Rogério ele focou bastante, né, nesse início do ano na CMTB de Araxá, em 2 etapas da Copa do Mundo. Então, foram 3 fins de semana seguidos e uma estrutura daquela, para quem foi lá ver, você teve lá, né, a gente encontrou lá, é uma coisa que não toma muito tempo. Então, acabou que culminou o quê? Vários fatores. O fator de a gente ter tentado organizar a CMTB aqui poucos dias antes, né? Poucos dias antes da data prevista, troca de secretários, troca de governo, uma prefeitura que está enxugando umas continhas assim, né? Isso é normal em toda prefeitura, tá? Seja o prefeito que continua, seja o prefeito que entrou, o primeiro ano ele sempre puxa o freio de mão para tentar executar isso. O estado de Minas Gerais também está puxando o freio de mão, enfim. A gente está passando por um processo complicado, acho que politicamente falando, sabe? De todos Muita os adaptação, municípios. né? Então não é Poços que está nesse. Perdeu a CMTB. Conversei muito com o Rogério, assim, não foi pouco, até hoje converso muito com ele. Falei, de repente a gente tem um passo para trás para dar 3 para frente. Então, pro ano que vem a gente já quer voltar a trazer essa prova para cá e, né, através da Secretaria de Esporte, pela Zelinha ali, porque pro turismo também é muito importante, mas vamos ver se a gente consegue executar isso daí pro próximo ano. Mas que bom, isso já anima que tem a possibilidade de ter ano que vem, né? Foi só vamos dizer, uma pausa, mas é uma pausa que, assim, eu converso com outras prefeituras, por exemplo, Campeonato Mundial de Paraglider não vai ser feito em Andradas, foi para a cidade de Castelo, entendeu? O Hard Enduro, que teria aqui em Poços também, não foi, vai ser em Poço Fundo. Então, assim, as prefeituras elas estão meio que dando uma reestruturada, principalmente quando tem mudança de governo, para poder realmente avançar com as coisas. Poços tem muito o que fazer, né? Então você tem lá a reforma ali dos parques, a reforma ali do Country Club, que já começou, né? Então eu acho que assim é um momento, e teve também a mudança do Léo Prado, né, para a associação. Então assim, combinou muita coisa que acabou não dando certo, tá? Então não teve um culpado. Quem foi o culpado? Não teve um culpado. Eu acho que foi uma sucessão de acontecimentos para que não tivesse o evento aqui. Vamos falar, e a Rota do Vulcão, como é que é? Você que idealizou, como é que você montou Rota a do Vulcão, eu rota? sempre fui um cicloviajante também, né? Fiquei uns 15 anos da minha vida, uns 12 anos, viajando todo ano, fazia uma viagem de uma semana de bicicleta. Já fiz ali a Estrada Real, Caminho Novo, Caminho Velho, Caminho dos Diamantes, Vale Europeu, peguei ali a Volta das Transições, Caminho da Fé, tentar lembrar dos nomes já desses cicloturismos mais conhecidos. Depois a gente pegava e criava as nossas rotas, enfim.
E aí eu me lembro que lá na Serra do Rio do Rastro, se eu não me engano, a gente subiu a Serra do Rio, mentira. Nós fizemos esse pedal da Serra do Rio do Rastro, depois nós fomos pro Vale Europeu. No Vale Europeu eu tava pedalando do lado e eu lembro direitinho, olha que interessante, eu lembro direitinho na curva que eu tava. Eu tava fazendo uma curva do lado do Rick, amigo meu. E a gente já tinha, acho que a gente já tinha aberto a associação, ou tava naquela coisa de vamos criar já tava no processo, né, de nascer. Falei, poxa, Rick, a gente podia ter um cicloturismo em Poços, né, cara? Do nada. Do nada. Eu lembro direitinho a curva, né, dessa conversa, como ficou. Falei, que é verdade, né? Eu falei, poxa, Rick, mas um cicloturismo você vê, né, o que existe, né? Estrada Real, não sei o quê, Vale Europeu, Caminho da Fé, Cora Coralina, e aí a gente começa a... Falei, poxa, cara, mas se for parar pra pensar, todos os cicloturismos têm um tema. Uhum. Falei, vamos bolar um tema lá pra Poços, o que você acha? Ah, cara, não sei, porque Poços está ali em Serra da Mantiqueira. Eu falei, cara, a gente tá dentro do vulcão, vamos colocar a Rota do Vulcão, cara, olha que nome mais foda. Falou, eu falei, e as cidades? E aí, no meio do pedaço, não tem nada pra fazer você pedalar, você vai conversando, né? Aí, no meio do pedaço, bom, que cidade que podia passar? Ah, sei lá, você imagina só, desce ali o não sei o quê, vai pra não sei que cidade, pega ali, A pega a rota calda, foi andar. tudo vocês Foi que tudo na fizeram. cabeça, tudo Nossa, na cabeça. tudo no mesmo dia, nome, rota, Já tudo. foi, e as cidades. E aí, na hora que eu cheguei em Poços, eu comecei a desenhar no mapa. Olha, Falei, puxa, cara, eu acho que dá pra fazer. Aí eu entrei no Wikiloc, comecei a desenhar a rota. Eu falei, caraca. Aí eu desenhei ela 100% na internet. Falei, uhum. agora eu vou fazer. Foi de Peguei o bike. carro de bike, nada. Peguei o carro e fui fazer. Aham. E aí foram uns ajustes aqui, lá em Águas da Prata nós tivemos muito problema com o pessoal, inclusive o Caminho da Fé, infelizmente, teve um problema de passar por lá, que a gente estava passando pelo mesmo caminho do Caminho da Fé. Aí a gente teve que desviar. E aí Mas foi. por que não pode passar? Tem um fazendeiro lá que proibiu. Né? O Caminho da Fé teve mudanças. Daí, na hora que eu vi que esse fazendeiro ia encrespar, nós mudamos. Aí começou a encrespar o Caminho da Fé e aí ele voltou. Aí o Caminho da Fé usou o trecho que a gente tinha aberto, né? Para poder desviar dessa fazenda. Que é muito legal isso também, né? O cicloturismo, eles acabam se conversando. Falam, aqui passa o Caminho da Fé, passa a Rota do Vulcão. A gente pega a Rota do Vulcão, ela pega lá um caminho chama Rota das Capelas também, ali de Santa Rita, né? E aí a gente começou a bolar. Aí bolando. Falei, legal, vamos criar uma logomarca. Vamos ver. Aí, só que isso eu pesquisei na internet. Deixa eu ver se tem site, deixa eu ver se já tem alguma. E não tinha nada. Como é que você dá conta de tanta coisa, gente? Aí não tinha nada. Eu falei, cara, não existe nenhum cicloturismo ao redor de uma caldeira vulcânica, de um vulcão. Eu falei, já mete um slogan lá, o único cicloturismo do mundo a ser feito ao redor da caldeira vulcânica. E a Rota do Vulcão é o único no mundo que é feito ao redor de uma caldeira vulcânica. Existe um cicloturismo no Chile que é Rota dos Vulcões, né? Mas aí você vai ver um vulcãozinho aqui, vai ver um outro vulcão, não é um cicloturismo, é só uma rota, né? E aí a gente criou, fizemos o registro, pegamos bastante patrocínio com empresas, hotéis, prefeituras, enfim. Tem o Instagram, tudo, né? Criamos Instagram, criamos o site. E aí conseguimos um projeto através dessa documentação da Associação Projeto do Estado, que é o que está valendo até hoje aí, nos dias de hoje, para fomento da Rota do Vulcão. E a Rota do Vulcão tá bombando. Né? Bombando, nossa, tem muitos atletas. Rota do Vulcão eu ainda fico por conta, quer ver? Ó, tem muitos atletas que vêm, né? Chegou uma mensagem aqui para mim, ó, agora. Vamos ver quem que escreveu. Com certeza da Rota do Vulcão. Então chega um número diferente aqui. É alguma coisa... E é o teu contato que está lá para o pessoal acessar? Entrar em contato com você sobre a Rota do Vulcão? Isso, o meu contato está lá porque, assim, como eu conheço muito a rota, né? Eu gosto de dizer que a rota... Aí você fez de bike? Ainda não. Não fez? Mas eu fiz muitos trechos dela. É que eu fiz tanto, a gente sempre... de modo de carro, que eu falei, cara, não vou sofrer disso daí, não. Mas já fiz, só que os outros sofrem. Eu fiz o Emaema, nós fizemos o Emaema da Rota do Vulcão, eu saí de Poços, terminei em Caldas. Fiz metade dela numa toada só, num pedal só. E aí de Caldas para Santana, Bandeira, Botelhos, tudo ali, eu já conheço bastante também aquele tema, eu conheço demais a rota. Eu gosto de dizer o seguinte, se você tirar uma foto, você não onde que você tá. Então eu dou esse apoio pro ciclista, sabe? Só que, por que eu dou esse apoio? Porque o Alisson é bonzinho? Não, porque todas as dúvidas que forem gerando, a gente já vai colocar no site. Então hoje, se você quiser fazer a rota sem fazer contato nenhum comigo, vocês fazem. Desde que entra lá no site, vocês vão ver lá dúvidas frequentes,
hospedagem, alimentação, quilometragem de cada trecho. Então ali tem tudo já. Né? A gente já tem tudo falando. Então o site, a gente deu o site como principal apoio. Então, vira e mexe, o pessoal acaba me chamando aqui só para tirar umas dúvidas mesmo. Ah, bacana. E agora, né, você é secretário de esporte, de esporte não, de turismo, mas e por que não de esporte? Por que você foi para o turismo? Então, Como que surgiu essa questão da política? Você sempre participou? Nunca participei. Idealizava alguma coisa do tipo? Não, eu falo que quando a gente cria uma associação, você tem que ter um relacionamento muito forte, muito próximo com a prefeitura. Então a gente conseguiu a sede da associação através de um projeto sugerido por nós. Fizemos o projeto, eles fizeram o projeto, a gente entrou com a documentação, deu certo, a sede hoje é nossa. Eles nos escutaram muito para criar ciclovias em Poços, para ampliar, Então esse relacionamento com o Poder Executivo sempre foi muito próximo. Porque eu sempre pedi, eu falei, a gente precisa disso, preciso de plaquinha para a Rota do Vulcão, preciso de ajuda, preciso... E aí sempre foi muito próximo. E aí, na época, o Sérgio, que era o prefeito, ajudava bastante a associação, a gente sempre fazia eventos lá na associação, que a gente vai permanecer fazendo ainda, principalmente filantrópicos, eles sempre participavam dos eventos, e aí foi gerando esse relacionamento. E aí entrou essa política nova aí, o Paulo Ney junto com o Eduardo Janus, só que o Du foi meu amigo de infância. Sabe? Eu estudei junto com ele muitos anos, meu pai era muito amigo dele, e a gente estudou muito tempo junto. E aí, no meio disso daí, ele disse que surgiu o meu nome, né? Não sei por quem lá, surgiu o meu nome. Coincidentemente, eu sou do Partido Novo também, mas sou, assim, do partido só por ser mesmo, né? Será? Não, mas é verdade. Nunca tive pretensão nenhuma em entrar para a política, zero. E eu digo o seguinte, grande parte das pessoas que estão lá dentro já nasceram e já falam assim, não, eu quero traçar um caminho para ser... Que já é uma tradição, às vezes, de família, né? Maioria. Né, já sei. Mas política eu sempre fui, porque eu sempre conversei com todo mundo, sempre estive com tudo, sempre tive bom relacionamento com todo mundo, apesar de eu, às vezes, ser meio chato. Mas eu sempre tive com todo mundo. E aí surgiu o convite, e uma das pastas seria o esporte. Eu falei, Adô, eu preciso de ter muita disponibilidade fim de semana para o esporte. Eu falei, eu não tenho essa disponibilidade, porque todos os eventos acabam acontecendo no fim de semana. E aí eu ia perder meu lado social com família, meu lado social de pedalar com a turma, tudo. Eu falei, cara, não dá, esporte eu não gostaria de assumir, não. Na realidade, eu brinquei com ele. Eu falei, posso escolher assim, a secretaria que eu não gostaria? Brinquei, né? Eu falei, pode falar. Eu falei, não quero essa. E o esporte era uma delas. E aí ele falou de turismo. Eu falei, bem, vamos entender um pouco do turismo. Eu entendi o turismo de Poços, compreendi. E é legal que a bike e o turismo podem andar junto, né? Total, né? Poços tem um potencial gigantesco para o turismo esportivo. Sim. Nós vamos receber aqui no final do ano 3.000 policiais da Polícia Rodoviária Federal para atividades esportivas em Poços de Caldas. Né? Se eles trouxerem a família, nós estamos falando de 6.000 pessoas. Metade dos hotéis não está ocupado só com esse evento. A Rota do Vulcão também se encaixa nisso, né? A Rota do Vulcão movimenta muito a Rede aqui em Poços. O próprio a CMTB movimentou demais. Vai movimentar, né, os hotéis, a economia de Poços. Então entrou nessa questão turística e agora estou movimentando ali o turismo. Né? E a gente está falando de uma das principais cidades turísticas do Brasil, se não for uma das principais de Minas, mas do Brasil também. E aí a responsabilidade é grande, porque agora a gente está na hora de, vamos mostrar Poços para o mundo. E aí eu estou nessa... E muito legal, o pessoal falou super bem até do carnaval, que foi super seguro. Aí a gente tem que fazer os eventos para chanfrar, porque você imagina só, você vai numa cidade onde se você tem um evento, vamos dar o caso aí, o carnaval ou Natal, que a gente quer fazer um negócio muito bacana. Se você tem um evento super legal, você volta no ano seguinte. E aí esse voltar no ano seguinte ou voltar antes, né, em outros momentos para a cidade, é muito importante, porque daí você vai movimentando o turismo o tempo todo. Então esses eventos servem para quê? Para a gente chamar um chamariz, né, de turistas para poder também permanecer eles aqui. E você pretende seguir carreira política? Não. Eu não. Eu já estava falando que você ia sair candidato a vereador. Eu vou falar para você, eu não pretendo. Eu sempre falei para todo mundo, eu falei, não quero ser político de jeito nenhum, nunca quis entrar nisso daí. Eu tô pagando língua pra caramba, né? Aí agora estou na secretaria. O futuro não nos pertence. De repente pode ser alguma coisa natural que possa acontecer. Com certeza. Mas o que importa é o seguinte, né?
olhando o histórico do tudo que eu fiz pela associação, né, durante esses anos todos pela associação, não só pela associação, mas assim, trabalhos que eu faço fora da associação, de voluntários, né, já fui muito voluntário na PAI, a gente doa bastante recurso para algumas entidades. Eu sou doador do Médicos Sem Fronteiras desde 2002. Eu faço doação todo mês pro Médicos Sem Fronteiras. Esses dias eu achei a minha carteirinha lá do Médicos Sem Fronteiras. Então, mensalmente, eu faço uma doação pro Médicos Sem Fronteiras, que é uma instituição. Então, assim, eu primeiro me doei. Doei o meu tempo, doei esse gás meu, doei essa minha disponibilidade para poder estar ali. Então, se um dia eu for para esse lado, vai ser exatamente para, opa, vamos fazer acontecer as coisas, e não simplesmente... Uma coisa é você ter um cargo político por ter. Você só ser uma figura inerte ali e pronto, né? Que é a grande maioria dos políticos. A outra coisa é você ser um político atuante, que a gente tem muitos por aí também. E aí eu sou desse lado, eu sou uma pessoa atuante, estando na política ou não estando na política, eu vou permanecer sendo atuante e permanecer me doando à sociedade. Isso que eu acho muito legal, eu acredito muito na doação. Doa-se primeiro para depois, você receber. Muito Tem importante. gente que pede para receber primeiro para depois se doar. E aí eu acho que o caminho tem que ser inverso. Exatamente. E qual que é teus projetos futuros? Não tem você nenhum pensa? projeto futuro. Não tem? Não penso nada para frente, não. Eu queria entender como é que você dá conta de tudo, porque você é empresário, você tem a tua empresa, aí tem mais essa questão agora da secretaria e mais a questão da bike, né? Da moto. E da moto, olha só, família, né? Filho, esposa, muita coisa. Eu acordo cedo, faço meus exercícios, minhas atividades físicas de manhãzinha, tenho meus horários, a terça e quinta noite é o dia que eu pedalo à noite, sábado cedo, domingo cedo, então são aqueles momentos sagrados ali para atividade física, né? A empresa tem uma equipe de liderança muito bacana, que eu confio bastante, estou aqui na empresa sempre também, de manhãzinha, estou aqui na empresa. Então, tem uma equipe que eu confio demais e que está tocando, me ajudando a tocar. Então, as questões estratégicas, eu, né, com a minha irmã, a gente acaba tomando, né, juntos. Tem também a questão da secretaria, tem uma equipe muito boa lá na Secretaria de Turismo também, que me dá uma força, um apoio muito grande. Mas as ideias sempre partem de você, né, na secretaria, eu gosto de criar, mas eu não só gosto de criar, mas eu gosto também de absorver ideias. Então, quando chega uma ideia para mim, eu absorvo ela. Tem gente que tem aquele ego de falar, não, a ideia é minha, né? Eu falo, não, vem cá, a ideia é bacana, Duas cabeças pensam sempre melhor, né? Eu acho sempre. Então, assim funciona aqui na empresa, funciona em todos os lugares que eu vou, né? Aí a moto tá tomando um pouquinho de tempo, porque é fim de semana inteiro, né? Agora eu vou para Cuiabá, 1.400 quilômetros daqui. Nossa. Fazer uma outra etapa lá em Cuiabá, no final do mês. Mas vou pegar o carro, final do mês que vem, vou pegar o carro, São coisas muito distintas, né? E aí vai me alimentando, vou descansando, e aí vai. Muito legal, muito bom. Gostaria de falar mais alguma coisa? Não, você falou da parte culinária, eu sempre gostei também de cozinhar. E estava esquecendo disso, porque, cara, é uma coisa que acho que ninguém imaginava da parte culinária. Eu me aventurei. E eu comentei com o Rafa ontem, nem o Rafa sabia. Mas eu tive minhas glórias assim, sempre fui muito... E olha que interessante, eu ganhei um concurso, chama Super Mega Burger. E é um concurso de hambúrguer, né, da Globo, né? E aí, eu lembro... E olha pra você ver que interessante como as coisas marcam. Eu lembro direitinho o dia que eu criei a receita na minha cabeça. Eu tava subindo a subida ali da Recreio, nos bambuzal ali da Recreio, eu falei assim, nossa, vou fazer um hambúrguer de fraldinha, vou colocar um queijo brie, juro por Deus. As tuas ideias, as melhores ideias vêm quando você tá pedalando. Mas é verdade. Eu vou criar um hambúrguer assim, aí fui criar a receita toda. No que eu criei a receita toda, falei, que beleza. Um dia eu vou fazer. Fui fazer depois de 6 meses, quando teve o concurso. E eu falei, vou fazer esse hambúrguer. Aí eu fiz o hambúrguer, fiz toda, né, parte lá do hambúrguer, aí teve votação na internet, aí depois teve ainda o dia lá, né, que foi ao vivo lá na IPTV de Campinas. E aí no dia lá que eu apresentei o hambúrguer, eu ganhei um food truck, né, uma carretinha de food truck. Olha, fiquei uns que 2 legal. anos, né, uns 2 anos fazendo hambúrguer, eu e minha mãe, a turma toda, a gente fazia uma bagunça ali de hambúrguer pra turma.
E aí A cansei. ideia do café que a sua mãe tem foi a partir de você? Foi também. É. Falei, mas vamos montar um café? Vamos, vai na galeria. Vai como? Falei, vamos montar, vai dar certo. E o cardápio foi tudo você que pensou Cardápio eu nas ajudei bastante. coisas. O cardápio eu ajudei Legal. bastante. E aí que foram isso. Então você cria, põe liderança bacana ali, e você só fica, né, em contato com aquela liderança, vê se está tudo certo. Então você consegue ter várias coisas, né? Você pega esses caras, né? Você é a parábola dos talentos, né? Eu gosto de usar o exemplo do velho da Havan, mas eu queria ter o exemplo financeiro dele também. Os caras têm não sei quantas centenas de lojas, não sei quantas centenas de empreendimentos. Então o cara fica ali, né? Só com a equipe, né? Só Organizando direcionando as funções, coisas. né? Então eu sempre fui muito assim, veio do meu pai era desse jeito. Meu pai acordava de manhã, chegava na empresa, vamos criar Bitolado. isso, cara. Nós ia criar. Eu acordava de manhã, no dia seguinte, falava, vamos criar mais isso. E criava, e foi criando, e a gente sempre teve esse movimento de criação das coisas, sempre teve movimento. Então eu cria, falava, legal, vamos chamar a equipe, só vocês topam? Topa. Beleza, então agora você toca isso daí, e aí a gente vai só monitorando, né, de longe, de perto, enfim. E eu acho que é isso. A minha história Nossa, é muito essa. bom conhecer mais sobre você. Continuo Eu tenho pedalando. certeza que não foi só para mim, porque muita gente não imaginava tantas funções que você faz. Foi muito bom. A do Masterchef, tem também a do Masterchef. O Masterchef foi legal. Minha esposa virou e falou: por que você não faz a inscrição do Masterchef? Eu falei: não quero não. Faz. Não. Faz, não. Você Tá que bom, vamos cozinha em fazer. casa? Não, gente. Ah. Tem muita vontade de cozinhar. Aí eu falei: vou fazer. Aí eu fiz. Aí fez a inscrição lá, pô, um calhamaço de coisa pra preencher. Eu quase desisti no meio do caminho. Eu falei: caralho, velho, umas páginas e páginas de preenchimento das coisas. Falei: vou fazer. Beleza. Aí um dia liga a moça. Você já passou dessa primeira fase, né? Que é a parte de documentação. Agora nós vamos para a entrevista. Aí eu fiz uma entrevista. Fiz a entrevista, tudo virtual. Aí beleza. Falei: agora você vai para um teste. Falei: legal. Falei: o teste pode ser aqui em São Paulo, em São Bernardo do Campo, ou pode ser virtual. Falei: vou fazer um teste virtual? Falei: como que é? Falei: você vai cozinhar por videoconferência, né? Para 2 chefes de cozinha. E aí, eles vão ficar conversando com você. Levar uma comida de rabo, o tal da contaminação cruzada. Eu não tinha a mínima ideia que essa porra de contaminação cruzada. Falei: eu cortei o negócio na tábua, depois peguei a carne, cortei a carne ali, fui. Ele falou: nossa, tem que trocar de tábua, que não pode isso, contaminação cruzada. Eu nem sabia disso. E aí, enfim. E aí fui. Aí eu conversei, ficamos lá 1 hora cozinhando, apresentei o prato pra ele no vídeo e tal, beleza. Aí ele virou. Beleza, aí passou uns 15, 20 dias, me liga uma moça. Ela acho que chamava Amanda. Não lembro. Aí me ligou, falou assim: olha, preciso que você venha para São Bernardo do Campo, traga a mala para 3 meses e eu preciso que você fique pelo menos 14 dias aqui. Porque se você passar, você já tá com a mala para 3 meses aqui. Eu falei: caralho, vai dar pra você. E aí já começou a dar batedeira. E eu vou falar pra você que foi uma das primeiras coisas que eu fiquei que me deu um pânico. Eu nunca tive pânico de nada, sabe? Não sei de altura tem um certo pânico. Mas assim, de medo mesmo foi esse de... Aí beleza, eu fui lá, nós gravamos naquela cozinha deles mesmo lá. Nossa, que legal. Tal. Aí veio a câmera, falou: você é da onde? Tal, não sei o quê. Aí eu gravando lá. Beleza, apresentei o prato. O que era o prato que você fez? Fiz um lombo com purê de... Até meus amigos ficam me enchendo o saco. Onde eu vou fazer pra esses filha da mãe? Mas eu fiz um lombo com uma polenta feita com caldo de legumes. Então eu fiz o caldo de legumes, fiz a polenta, fiz o lombo, fiz um molho, nem lembro de que é. Enfim. Aí, quando eu tava lá, a gente faz umas amizades, né? Eu conversei, eu fiz amizade com a turma, um monte de gente que entrou no Masterchef, eu fiz lá amizade. E aí eu perguntei pra ela, falei: a moça falou pra você trazer mala pra 3 meses? Ela falou: não. 3 meses? Eu falei: não pediu? Não. Fiquei quieto. Aí fui lá pro outro, falei: a moça pediu pra trazer mala pra 3 meses? Não, só falou pra eu ficar até dia 14 dias aqui. Falei: estranho, porque ela pediu pra trazer Mas mala. fica 14 dias fechado? Não, como é que é? Lá em São Bernardo do Campo, à disposição deles. Ah, tá. E aí o que eu descobri? Que esses 14 Ganha alguma dias... coisa pra ficar lá? Não é nada. Eu descobri que esses 14 dias era também tipo um teste para que você tinha que ficar à disposição deles por 14 dias. Se você não conseguir ficar 14 dias, você não ia ficar os 3 meses. Mas imagina a pessoa que não tem uma renda, como é que fica? Pois é.
Mas isso daí é o que a gente discutiu bastante lá, se a pessoa até reclamava. Mas enfim, faz parte de um Porque programa. eles estão ganhando dinheiro, né? Eles deveriam. Só sei que depois de 3 dias lá, começou a me dar desespero. E meu pai fazia o quê? Menos de um ano que ele tinha morrido. Uhum. Eu falei, cara, não dá pra abandonar as coisas assim. Depois, se eu entrar 3 meses, falei, vocês estão loucos. Tchau. Peguei o carro. Eu tava tão desnorteado que eu tava voltando pra Poços, de São Bernardo do Campo, eu voltei pra Poços. Eu vi uma placa, 30 Santos a 30 quilômetros. Peguei o caminho totalmente errado, sabe? Nossa. Cara, mas viajei assim, que eu tava tão desnorteado. Aí eu voltei pra Poços e nem assisti mais. Fui assistir um programa ou outro ali, falei, cara, não quero. E aí depois que me falaram, esses 14 dias eram um teste pra você ficar à disposição ali. E todo mundo que ficou à disposição ficou com aquela colher de pau lá, que eles chamam do programa. E eu não fui nessa colher de pau porque eu tinha meio que abandonado já. E Mas aí como que você fica 3 meses lá e outras coisas, então, né? assim, eu fiquei louco. Eu falei, não dá. Tipo, porque não era o teu foco, né? Não. Então, E eu lembro que tinha uma prova de XCM para acontecer aqui pela nossa. associação. Tinha um monte de coisa da empresa. Eu falei, não dá para ficar. Eu falei, não vou ficar. Não quero. Vou embora. Eu peguei, vim embora e aí eu parei com isso daí. Agora eu não quero mais não, vou ficar quietinho na minha. Agora vai que aí num com a dia. bike, moto, turismo e me aventurei Já é também, pouca né? coisa. Já é Me bem aventurei pouca um pouquinho coisa. no triatlo também aí. Mas é isso. A história é mais ou menos assim. Ah, mas foi muito bom. Obrigado por você compartilhar Isso. conosco aí suas experiências, suas ideias. Valeu mesmo pelo. Isso, eu que agradeço. Obrigado. Vamos revezar o programa. Vamos Tá? revezar. Eu acho que você... Será que tô aprovada, Não sei, gente? faz uma enquete aí. Eu vou ter que fazer uma enquete, Faz uma celular. enquete. Aí... Tem que esperar o povo assistir no YouTube. Vamos fazer uma enquete aí. Tem bastante gente pra gente chamar aqui, hein? Tem muita gente, nossa. Muita gente do esporte. Muita história a ser compartilhada aqui, que tenho certeza vai agregar bastante as pessoas. Legal. Mas seja bem-vinda. Obrigado. Tá? Aqui à disposição. Estava um pouco nervosa. Não fica não. Aqui a gente fala o que tem que falar mesmo na hora. É isso aí. Legal? Valeu, pessoal. Certo, gente. Obrigado aí a todo mundo que foi assistindo. Um beijo. Um beijo, meus linduchos, minhas linduchas, meus fofuchos, meus fifuchos, meus e-bikers, meus veganos. Um beijo pra todo mundo. Valeu.